Olá, boa noite para você de casa. O Band Eleições está de volta para mais uma semana aqui na TV Band Vai. Hoje vamos falar sobre saúde. O tema é considerado um dos maiores desafios dos próximos administradores municipais. Mas o que os municípios podem fazer na prática para melhorar o atendimento para a população? Para falar sobre isso, eu recebo Paula Vilhena Carnevale Viana, professora de saúde coletiva e pesquisadora do programa de mestrado em planejamento urbano e regional da Univap. Para fazer perguntas, o jornalista Ednelson Prado, da Rádio FM Unital. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite, professora. Muito obrigado a atender o nosso chamado do Band Eleições. Eu começo questionando da seguinte forma. Será que fala-se muito em melhorias da saúde, todo mundo reclama da saúde, os pré-candidatos que entrevistamos aqui falam da saúde que tem que melhorar, que tem que fazer, todo mundo tem o mesmo discurso. Mas será que é preciso investir mais em hospitais, em unidades de saúde, em contratações de profissionais? Ou, de repente, uma boa dose de trabalho de prevenção pode trazer resultados mais palpáveis para a população? Boa noite, Nicoline. Boa noite, telespectadores. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Olha, Nicoline, pergunta difícil, né, de responder. Eu diria que a gente precisa de um pouco de tudo. Precisa investir muito na prevenção, na promoção, na estruturação de uma boa rede de atendimento primário, que são as UBS, as unidades de saúde da família, e também na atenção secundária e terciária. Quer dizer, precisa de um plano de saúde, um projeto com um plano para cada município e para a região como um todo. Ednelson, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, doutor. Sobre essa questão, né? A gente está agora com uma realidade, a região metropolitana do Vale do Paraíba, né? Então se fala em pensar a região de forma organizada, né? Não mais individualmente, mas de forma realmente regionalizada. No caso da saúde, dá para a gente dizer que é preciso trabalhar regionalmente, ao mesmo tempo que a gente precisa trabalhar individualmente? Como trabalhar e conseguir fazer com que as coisas caminhem juntas? É fundamental trabalhar junto. E para a saúde é muito bom que tenha vindo a região metropolitana, porque para o SUS, as regiões de saúde são prioridades desde 2006. Então, o Vale do Paraíba, ele já é uma região de saúde desde 2006, com um conselho gestor. Os secretários se reúnem mensalmente para discutir problemas da região e é fundamental que essa questão seja discutida junto, porque não dá para fazer em uma cidade pequena, de 3 mil, 4 mil, 5 mil habitantes, o mesmo sistema de saúde que tem em São José ou Taubaté. Então, é preciso, de fato, pensar no sistema integrado. Algumas coisas todos os municípios têm que fazer. Atenção básica, atender hipertenso, atender diabético, fazer promoção, prevenção, vacina. Outras só tem lugar em município grande, né? Uma tecnologia, um ultrassom. Tem município pequeno que não tem demanda. Então, é preciso trabalhar mesmo com essa ideia regional. Os hospitais regionais que estão para surgir, Caraguatatuba e São José dos Campos, né? Além da integração do regional de Taubaté com o universitário. Pode ser um passo a mais nessa solução ou nós vamos estar só mascarando o problema? Pode ser um passo a mais, desde que não seja uma ação isolada. Isso quer dizer, é fundamental que o hospital seja regional e que sejam claros os contratos dos municípios de quem deve ser atendido, onde e quando. Mas esses hospitais regionais, eles têm que estar ligados com as unidades secundárias e com a UBS, porque se a UBS não funciona bem, os pacientes crônicos, vocês sabem, né? A maior parte dos problemas de saúde da população não é resolvida no hospital. 80% é resolvido na UBS. Isso é estudo. Isso é estudo. E não é estudo brasileiro, isso é estudo americano, inclusive, né? A Bárbara Staffield, a principal pesquisadora nessa área é americana, inclusive mostrando as deficiências dos Estados Unidos. 80% dos problemas são resolvidos num consultório, na UBS. Então, se a UBS não funciona bem, o hospital vai ficar sobrecarregado. Desafogo do pronto-socorro. Exato. E daí não adianta ter hospital, quantos hospitais ou pronto-socorros vão ficar sempre cheios. Mas talvez não falte também, professora, um pouco dessa visão para o próprio paciente, para a própria população, que muitas vezes assim, sofre com uma dor de cabeça, aí está com uma dor muito forte, vai no pronto-socorro, toma uma ampola de soro com remédio, melhora, volta para casa. Daí uma semana ela retorna para o pronto-socorro e não faz a marcação de uma consulta no UBS. De repente, trabalhar um pouco na cultura disso da população, seria um caminho para melhorar a saúde? É verdade, essa discussão é antiga, assim, né, Nicoline? Tem duas questões. Primeiro, a gente pensar que vem primeiro o ovo ou a galinha. Porque se a pessoa vai na UBS, na unidade de saúde da família, e não tem médico, ou tem um médico que ela não gosta do atendimento... Só tem aquele e a consulta é para daqui 60 dias. Aí o que ela faz? Ela está com dor agora. Ela vai ao hospital. Então, a partir do momento em que as unidades comecem a funcionar, o trabalho desse clínico seja valorizado e o problema dela é resolvido,
ela vai entender que ali é melhor. Agora, ao mesmo tempo, existe de fato a cultura da nossa sociedade. Quem hoje tem tempo para esperar, realizar um tratamento, fazer um exame e voltar, fazer vínculo, às vezes ele prefere até ter um atendimento no pronto-socorro, mesmo sabendo que ele vai voltar a ter o mesmo sintoma. Então, a gente tem que trabalhar, eu acho, nas duas pontas. Obviamente, as UBS têm que resolver, deve ser feito um trabalho cultural e, eu diria mais, um trabalho educativo na formação dos profissionais. De que forma? As universidades, até muito recentemente, formam profissionais para trabalhar em cima da doença, procurando diagnóstico, sem valorizar o lado humano da profissão, de criar vínculo. Então, a gente sai formado para atender aquele 1% da população que vai precisar do hospital e não para atender os outros 24% que vão para o ambulatório. Então, eu acho que é muito importante que os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas sejam formados para atender o paciente ambulatorial. Entender que aquela queixa que ele tem não é corriqueira, que formar um vínculo é importante. Né? Isso tem sido feito no Brasil. Tão importante quanto gostar de cuidar de doença, de gostar de biologia, de gostar de anatomia, é gostar de pessoas, doutora? Exatamente. Não é? E olha como isso é difícil. Vamos pensar no dentista. O dentista era formado para cuidar da cárie, não é isso? Aí vem a fluoretação. A cárie é uma doença. Na hora que fez a fluoretação, toda a água com flúor, hábitos higiênicos desde criança, criancinha, bebê escovando dentes, escovando gengiva, não é? O que acontece? A gente não tem mais cárie. A cárie diminuiu muito. Então, o dentista hoje faz outras atividades ortodônticas, a gente vê, né, enormes evoluções. Mas como é que faz, então? Aquele personagem com o dentinho preto, cariado, quase não tem mais na rua, né? Não tem mais. E esse é um avanço, inclusive, de saúde pública. Olha só. Então, hoje a gente na área da saúde trabalha procurando mudar um pouco esse olhar da pessoa, né? Não cuidar da doença, mas preservar a saúde. Agora, será que os gestores públicos estão preparados para dar essa visão humanitária para os municípios e aí sim um melhor atendimento para quem está em casa nos assistindo, para a população que precisa de saúde? É o que nós vamos discutir com a professora no próximo bloco do Band Eleições. Não sai daí.